A gente responde hoje por aquilo que a gente construiu ontem, e dentro de uma perspectiva de estar vivendo o que a gente construiu ontem, olha só, para a nossa realidade hoje, não é uma maravilha? Então essa realidade não sendo uma maravilha, ela é fruto de hábitos ruins. E a perspectiva é de se olhar para frente numa posição agora mais positiva. É interessante demais refletir e assimilar a necessidade de mudar, então, hábitos que garantam essa positividade, essa colheita agora produtiva. Faz todo sentido, então, já trazer para a nossa perspectiva de entendimento que a gente está falando aqui, não do André, não do Chico agora, mas da nossa realidade espiritual, que sabe-se lá quantos milênios isso já vem sendo construída, e é com esse olhar que a gente tem que começar a entender a vida. É entender que a nossa realidade hoje reflete um momento, mas um momento importantíssimo para a continuação da nossa jornada. O que nos trouxe até aqui pode ser encarado como muito mal aproveitado, porque a gente não tinha consciência. A gente não participou efetivamente da construção de bons hábitos que garantiriam a gente a estar numa situação melhor. Agora, com a luz da doutrina espírita, com tudo isso que o Evangelho nos trouxe, são ferramentas que vão construir, sim, novos padrões de pensamentos, novos hábitos, novas atitudes que, à base de uma razão, com certeza agora de forma segura, nos levarão a lugares muito melhores. Quando a gente faz uma oração na condição de louvar, a ideia não é fazer com que a gente faça com que Deus se sinta engrandecido através desse louvor, mas faz com que a gente se coloque numa situação de entender aquilo que a gente verdadeiramente é. Dentro da condição de louvar a Deus e enxergar a imensidão que Ele vem a ser, é fundamental que a gente perceba a pequenez que a gente ainda é. E dentro dessa nossa condição de se ver pequeno, encontrar as nossas limitações, as nossas dificuldades, fazer com que a gente perceba através dessa meditação, nos enxergar. E a proposta aqui é verdadeiramente fazer com que, nos enxergando, a gente perceba, reflita sobre aquilo que a gente necessita. Como é que a gente pode construir algo, trazer algo de bom para a gente se a gente não consegue mensurar aquilo que é necessário? Como é que eu posso melhorar a minha situação? Como é que eu posso reformar intimamente o meu espírito se eu não sei o que eu preciso melhorar? Antes disso, eu preciso então me enxergar. E nessa perspectiva aqui, olha, de fixar esse olhar, concentrar o foco nessa observação, meditando então sobre isso, a gente vai se conhecer. E é isso que a Joana de Ângeles tanto propõe, através do autoconhecimento, do autodescobrimento. É através dessa reflexão íntima a gente se encontrar. E olha só como a gente é capaz de enxergar nas nossas pequenas, nos nossos pequenos olhares para dentro, quantos hábitos ruins a gente vem sendo direcionado a exercer dia a dia e não se dá conta de que isso para nós é motivo de desequilíbrio. O quanto a gente insiste nesses maus hábitos que estão de verdade nos desequilibrando. Agora, numa condição de meditar sobre isso, refletir sobre o que isso vem nos trazendo como recompensa, faz com que a gente realmente, olha só, assimile a necessidade de mudanças. E é só assim que a gente muda, quando nós nos convencemos de que é preciso mudar. Ninguém vai convencer a gente de que a gente está errado. Só a nossa consciência, só a nossa intimidade. E o duro que para a gente se convencer que está errado na realidade de nós hoje é por conta de dor, é por conta de sofrimento.
E a gente não precisa mais sofrer a respeito disso, porque hoje a gente pode recorrer à razão. A gente já tem o Evangelho que nos socorre, que nos direciona a esse entendimento. Mas não, a gente turrão insiste ainda nessa manutenção de mau hábito. E vamos sofrer as consequências das dores. Porém, o livro nos convida a agir agora. É uma questão de escolha, é uma questão de meditação, é uma questão de mudança agora positiva em função de uso da razão que está à nossa disposição o tempo inteiro, mas vai ser duro convencer essa encrenca turrona que somos nós, né, Chico? Aí que tá. Você é turrão, Chico? Depende. É. Pra algumas coisas. Se falou depende é porque é. Então, por isso não que foi pra algumas coisas. Em algumas coisas nós somos. E é fundamental que a gente admita. E quem é que não é? Pois é. Nas nossas relações lá em casa, comecem a olhar o grau de intransigência que são as nossas atitudes. Olha o quanto a gente não muda em certas coisas. Agora, a fundo, meditem sobre tais coisas. André. Puro mau hábito. E agora, com isso, a gente vai refletindo, porque essa a gente enxerga, né, Chico? Se a gente tem dúvida se é turrão, pergunta pra mulher, pros filhos. Ah, não, aí não pode. Aí não pode, porque não pode dar. Essa percepção tem que ser íntima, viu? O Evangelho, ele precisa ser estudado, o que a gente está fazendo aqui. Ele precisa ser meditado, porque essa construção de pensamento é uma meditação. É uma reflexão antes daquilo se tornar uma atitude verbalizada, uma atitude prática, concreta. É aqui que o bom hábito surge, através então dessas reflexões, dessa meditação. E além disso, estudar e meditar, o Evangelho precisa ser sentido. A partir dessas reflexões, a nossa relação, a gente vai começar a sentir todas as mudanças que o Evangelho propõe, para que agora a gente consiga alcançar a quarta etapa do roteiro, que é viver o Evangelho. E é isso que é bacana. É aprender, é meditar, é sentir, para a gente poder viver. Olha o sonho que é viver o Evangelho lá em casa. Imagina o padrão de hábitos que isso vai tornar realidade lá dentro de casa. A nossa vida vai ser absolutamente um verdadeiro céu. Olha, vamos falar agora com honestidade. A gente está preparado para viver esse céu lá em casa? A gente está falando de uma potência de mudança de hábito que é do nosso espírito, que é imortal, é uma potência inacabável. Ou seja, temos então o pensamento capaz de gerar isso em qualquer momento da nossa vida, encarnado ou desencarnado, e temos além disso a potência vontade em nós. A gente não precisa depender do leitinho de manhã para ter essa vontade. A vontade é do espírito. Não está no nosso corpo. É ela que nos alavanca, é ela que nos propõe a esses passos. E isso já está em nós. É fundamental que a gente se fortaleça nessa ideia. Porque hoje, com as nossas vidas ainda muito difíceis, a realidade da nossa vida material, ela é realmente desestimulante. A gente está aí vivendo hoje problemas que a gente não sabe de onde que vem tanto problema. Porém, a vontade e a possibilidade de raciocinar a saída para isso já está em nós, independe de qualquer situação. E é fundamental que a gente se fortaleça nessa realidade, entendendo que o nosso espírito garante, em qual for a situação em que a gente se encontre, uma saída lúcida, uma saída segura, capaz de fazer com que a gente agora vá construindo novas perspectivas e a gente vai se fortalecendo na saída dessa nossa realidade.